Então, Atos 4, de 32 a 35. Pastor, obrigado pela água. Enquanto você procura, eu quero fazer um flashback rápido. Só para relembrar o que nós conversamos, não hoje, mas talvez você já tenha visto e lembrado do livro de Atos. Quando Jesus sobe aos céus, Ele não nos deixa órfãos, como nós falamos. Acho que a gente já falou bastante coisa aqui. Ele não nos deixa órfãos, mas Ele deixa o seu Espírito conosco. E essa medida em que Ele faz isso, Ele nos deixa não apenas com a presença do seu Espírito em nós, para que nós saibamos que Ele está conosco, mas Ele nos dá a condição de, capacitados pelo seu Espírito, vivemos. Quando você olha Atos capítulo 1, lá, versículo 8, a Bíblia fala que Jesus diz aos seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A fala dele é: mais vocês receberão poder. Algumas pessoas compreendem que esse poder é a questão de manifestações, de milagres, de sinais, línguas e outras coisas mais. Mas a palavra poder ali, ela tem na sua tradução uma visão talvez um pouco diferente daquilo que nós cremos ou conhecemos hoje. Muitas pessoas têm entendido que esse poder, ele é literalmente algo do alto assim, para fazer grandes coisas vistas aos olhos humanos. Mas não é esse o propósito. A palavra poder ali, ela está mais ligada a uma relação de capacitação, de lhe dar a condição de fazer algo que talvez fosse impossível, não com sinais, mas com a sua vida, com aquilo que você se tornou em Cristo. Não era possível entregar-se para a morte, como diversos irmãos nossos naquele primeiro século fizeram, sem que eles tivessem uma convicção que ultrapassasse barreiras, sem que eles tivessem uma visão bíblica ou uma visão de Cristo que fosse real. Quando a gente fala desse poder, então, esse poder não é um poder que simplesmente torna-nos referências para o mundo de homens espirituais, de pessoas espirituais. Não. Esse poder nos torna acessível ao Senhor, e dessa forma acessíveis, tendo acesso ao nosso Deus, sermos usados por Ele para inclusive vivermos com a vida pública, extra quatro paredes, extra igreja, de uma forma que testemunhe do Senhor poderosamente. Lucas, em diversos momentos do livro de Atos, ele faz meio que um resumo daquilo que está acontecendo. Esse é um dos primeiros resumos que o livro de Atos traz, esse texto que nós vamos ler hoje. Exatamente demonstrando que aquele envolvimento e tudo aquilo que estava acontecendo desde Atos capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado, ele resultou em diversas coisas. Pregação pública, conversões, sinais, sem dúvida, evidências. Mas essa última luta que nós falamos ontem, os líderes cristãos presos, Pedro e João presos, voltando para lá, comunicando a todos que eles foram perseguidos e presos, o povo de Deus unanimemente levantando a sua voz e orando ao Senhor, buscando no Senhor, como nós lemos ontem no capítulo 4, versículos 23 e 24. Esse povo buscando e recebendo do Senhor resposta direta de que eles seriam abençoados a prosseguir. O que isso resultou? Um crescimento exponencial? Curas, milagres, sinais, maravilhas? Vai resultar nesse texto que nós estamos lendo aqui. E eu quero que você possa pensar comigo nesta manhã. Atos 4, de 32 a 35, a palavra diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar os seus olhos e buscar o Senhor em oração.
Neste momento, ó Senhor, nós oramos a Ti, com gratidão por estarmos juntos e com gratidão, Pai, por ouvirmos a Sua palavra e nesse momento podemos expô-la diante do Teu povo. Agradeço, Pai, pela vida dos Teus filhos, dessa igreja. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar juntos e nos conhecer. Também quero Te pedir neste momento que no poder do Teu Espírito nós sejamos conduzidos a conhecer o Teu coração, a conhecer o caráter do Senhor, a entender o que o Senhor está nos ensinando, tanto individualmente, como nas nossas famílias e como no corpo de Cristo, a Tua igreja local. Ajuda-nos, Deus, a compreender que aquilo que nós estamos ouvindo não é para outras pessoas que não estão aqui, mas é para quem está aqui hoje, ó Deus. O Senhor nos trouxe aqui para Te ouvir, para termos um coração trabalhado pelo Senhor. Abençoa-nos nesse tempo. Como sempre digo a Deus, eu repito agora, tem misericórdia de mim, Pai, de todas as minhas limitações. Tem misericórdia, ó Deus, para que nenhum dos meus pecados me enfraqueça nesse tempo, mas que fortalecido no Senhor eu possa ser útil para a glória do Seu nome. E exclusivamente para a glória do Seu nome, nós pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Mostra-nos, Deus, aonde estamos errados. Aonde estamos certos, ó Deus. Mostra-nos o que precisa ser encorajado, o que precisa de correção e o que precisa de recomeço. Nos ajuda, dá-nos a Tua graça, ó Deus. Oramos a Ti gratos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido sermões sobre ele em alguns momentos, ou talvez diversas vezes na sua vida. Eu perdi as contas de quantas vezes já passei por esse texto. De verdade, não sei dizer. Tanto como ouvinte como pregador. Eu também entendo e percebo que esse texto, de fato, ele apresenta um modelo de uma comunidade cristã. De um grupo de pessoas que se unem em volta do nome de Cristo, ou que é unido em volta do nome de Cristo, ou pelo nome de Jesus. Esse modelo de vida cristã, ele é quase uma utopia, quase inalcançável na nossa visão, talvez, humana. Porque, honestamente falando, dificilmente algum de nós venderia o seu carro, que vale 50 mil reais, talvez, para você comprar 3 carros de 15 mil e ainda documentar e dar para quem não tem carros. Você ficaria com um carro de 15 mil, talvez? Talvez não. Você lutou para ter um de 50, não é verdade? Pois é, esse pensamento é muito distintivo do que aquilo que está acontecendo no livro de Atos. Muitos de nós talvez olhem para isso e achem isso muito bonito, muito maravilhoso. Puxa vida, eles viveram algo tão fantástico naquele tempo. Eu preciso abrir um parênteses rápido. O tempo que eles viveram é o mesmo tempo em que eu e você vivemos. O Espírito já foi derramado, a igreja já foi edificada. A volta de Jesus é iminente para eles quanto é para nós. Nós não temos desculpas de falar que o tempo deles é diferente do nosso. Nós vivemos a mesma época. Nós vivemos o mesmo Cristo. E servimos ao mesmo Deus vivendo o mesmo Evangelho. O que talvez mude é que muitos de nós não creiam que o nosso Deus venha nos abençoar diante de circunstâncias como essa. É óbvio que esse texto aqui, ele trata de um momento específico onde tudo está muito aflorado. De Atos 2 para cá, a gente está talvez falando de um período de tempo de mais ou menos uns 2 anos. Lucas, ele não tem um problema ou uma tendência a ser cronologicamente efetivo, dizendo o tempo tal, como os livros de reis, talvez, como os livros históricos, né? Eles determinam no reinado do fulano de tal, rei tal, de tanto a tanto, aconteceu isso. Não. Lucas não tem essa evidência, apesar de ter várias características que demonstram que há uma caminhada cronológica nisso. Então, do período que eles estão, para cá, talvez um pouco mais para frente, vai se dar um período de 2 anos. O que pega muito para nós aqui é olhar que eles estão trabalhando um contexto que talvez seja o primeiro contexto imediato. Assim que o Espírito Santo foi derramado, a igreja começou a passar por coisas diversas e começa a acontecer um crescimento. E aí é importante para nós pensarmos no contexto. Atos 2 começa dizendo que no dia de Pentecostes, tanto que a gente conhece essa citação como o Pentecostes. Mas o Pentecostes não é o ato de se derramar o Espírito Santo. Pentecostes era uma festa judaica,
Era uma festa em que eles celebravam as colheitas e as ofertas que foram dadas ao Senhor. Uma vez por ano, os judeus, tanto os de lá mesmo, da Judéia, quanto os prosélitos, que quer dizer, os nascidos em outros países, mas de origem em famílias judaicas, eles voltavam-se para Jerusalém para levar ofertas e cultuar o nome do Senhor. Gratidão. E é por isso que essa festa de Pentecostes acontecia desde os tempos de Moisés e foram ali instituídas. Elas vieram caminhando nos séculos. Ela não é um evento cristão, é um evento judaico, é um evento do povo de Israel. Ok? Nessa situação, então, quando nós aqui encontramos a igreja do Senhor nascendo no meio de uma festa judaica, isso se torna meio que um negócio estranho, porque dias antes o Senhor desse grupo havia sido morto e crucificado. Crucificado e morto, perdão. E ouviu-se falar de que ele ressuscitou. E naquele exato momento, quando então o Espírito Santo é derramado, e as línguas e as falas aparecem, os próprios judeus estão vendo uma situação diferente. Tem um grupo ali falando coisas na nossa língua materna. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós falamos dessa multidão dos que creram, que tinha um só coração e uma só alma, nós estamos falando de um grupo de pessoas que não necessariamente era originário de Jerusalém, morava em Jerusalém. Era mais ou menos parecido com a minha situação aqui hoje. Eu trouxe malas, provisão e cuidados meus pessoais para ficar aqui ontem, hoje e no mais tardar amanhã. Quando você viaja de férias, você viaja com prazo. Você viaja com dinheiro, você viaja com roupas. Naquela época não tinha porta-mala em carro, ou você vinha de carroça, ou você vinha em animais, e as coisas que você iria comer ou fazer, ou você levava dinheiro, ou você levava nas costas o material para ser provido para isso. A festa de Pentecostes, toda ela durava por volta de 50 dias. As pessoas iam para Jerusalém com uma provisão de provavelmente 50 dias. Mas o texto bíblico afirma que esses irmãos que se converteram, esses 3.000 que se converteram, eles não foram embora de uma forma rápida. Se você parar e olhar comigo, vai comigo lá em Atos 8:1. Quando a perseguição vem sobre o povo de Deus, Atos 8:1 fala o seguinte, quando a morte de Estevão ocorre. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Olha lá, igreja em Jerusalém. Todos os que foram se convertendo no período em que o Espírito Santo foi derramado até esse momento. E o texto fala, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos os cristãos que antes de Atos 2 era um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Depois de Atos 2, era um grupo de mais de 3.000. Mais na frente, quando a gente chegar nas outras pregações, aqui o capítulo 4, o capítulo 6, você vai ver que esse grupo ultrapassa os 10.000. Todos esses foram dispersos. Daquele grupo de 3.000 que nós estamos falando lá, daquele final do capítulo 2 de Atos, boa parte deles não eram judeus naturais de Jerusalém. Muitos deles eram prosélitos, eram judeus de outras nações, que tinham vindo ficar em Jerusalém por 50 dias, mas agora querem conhecer a Cristo e levar o Evangelho para suas casas. O que essa igreja, um grupo de 120 pessoas faz? Ela se torna o berço da igreja que se espalha pelo mundo. Meus irmãos, um grupo de 120 pessoas foi provedor sobre milhares, para que eles pudessem voltar para suas casas e para suas terras e proclamar o Evangelho lá. As Escrituras falam que da multidão dos que creram era só um, e era um só o coração e a alma. O propósito que esses homens e essas mulheres entenderam do Senhor era tão maior do que os seus propósitos pessoais, que fez com que eles pudessem continuar dizendo sobre o texto que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esse grupo viveu uma coisa que é inimaginável, talvez, nos nossos tempos de hoje.
É o fato de você talvez ser uma família pequena e receber na sua casa pessoas, dezenas de pessoas, que precisam de cuidados ou ajudas ou alimento simplesmente, para poderem prosseguir viagem daqui a alguns meses. Para daí voltarem para suas terras e dali prosseguirem. O Evangelho e tudo o que estava acontecendo com esse povo era tão forte, era tão evidente, era tão maciço, que fez com que esses irmãos olhassem para tudo que eles tinham construído e percebessem que aquilo tinha um propósito de Deus, não para abençoar a vida pessoal deles, mas para abençoar a outros. Talvez pessoas que eles nunca tinham visto na frente, pelas quais elas nunca oraram, pelas quais elas nunca conheceram ou sequer souberam quem era. Pergunta aqui, importante, só para a gente perceber isso. Alguém de vocês orou pela minha conversão, pelo meu envio pastoral, missionário? Alguém? Fizeram isso também por você? Alguém conhecia você na época aqui? Mas por investimento de outras igrejas, o pastor Leandro e eu estamos aqui hoje para ser bênção na vida de vocês. E vocês enviaram e cuidaram de pessoas que não estão mais aqui, mas estão fazendo isso da mesma forma em outros lugares. Meus irmãos, o reino é maior do que a nossa cidade, é maior do que Uberaba, do que Monte Alto, do que qualquer igreja local que nós tenhamos. Essa igreja primitiva, ela tinha visão de que tudo que iria mudar o mundo estava nascendo naquele momento. E era necessário, era imperativo que eles prosseguissem, crendo na direção de Deus, crendo na provisão de Deus, mas entendendo que eram instrumentos de Deus. Nenhum desses instrumentos ele vai emitir qualquer som se não houver alguém que os opere, que os toque. Se esse violão começar a tocar sozinho, nós vamos orar. Ok? Não toque. Mas a Bíblia fala que nós somos, de fato, instrumentos nas mãos de Deus. O fato é que muitas vezes você e eu temos resistência a obedecer ao Senhor, porque nós achamos que talvez faltará para nós. Não só a provisão financeira, mas o tempo. Mas o nosso descanso. Mas os nossos sonhos. A nossa vontade. E quando menos a gente espera, a gente passa 10, 20, 30, 40, 50 anos juntando para quem não trabalhou. Mesmo que seja a nossa própria família. Buscando sonhos e planos que nós não pudemos realizar nessa vida porque não eram vontade do Senhor. Mas quando nós entendemos os propósitos de Deus, até aquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos e até os dons e talentos que temos, eles se tornam instrumentos de bênção sobre a vida de outros. Para abençoá-los e para nos abençoar no serviço do reino. O texto diz que ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía e tudo lhes era comum, porque literalmente haviam pessoas ali que foram passar 50 dias e eles ficaram por meses, talvez até 1 ano em Jerusalém, aprendendo, sendo discipulados para que eles pudessem ser enviados. Se hoje essa igreja tivesse o privilégio de receber 300 pessoas aqui, que nem eu falei ontem, né? 3.000, né, se converterem em Atos 2. Imagina que 10% deles se convertesse aqui em Uberaba, nessa igreja. E esse grupo estivesse aqui para ser discipulado, ensinado, amparado. E são pessoas de outros lugares. São pessoas que estão passando necessidades, ou que vão ter necessidades daqui a um tempo. Como que nós nos comportaríamos? Nós teríamos fé que Deus iria nos prover, ou nós já iríamos olhar para o pastor Leandro e falar assim, pastor, convoca as outras igrejas, divide por setor, manda um pessoal lá para Monte Alto, que veio aqui que era um pastor falar que tinha fé e condição de fazer, manda para lá uma turma. Ou a gente iria falar, Senhor, se o Senhor nos deu, o Senhor vai dar as provisões. Se o Senhor nos deu, o Senhor nos vai dar as condições. E quando eu estou falando em condições aqui, irmãos, entenda isso. O que eu menos estou pensando aqui é dinheiro. Por quê? Porque a maior necessidade que esses homens e mulheres tinham era conhecer Jesus Cristo. Eles conheciam o Deus do Antigo Testamento e entenderam pela pregação e pelas evidências que aquele Jesus que foi morto e ressurreto era de fato um ungido de Deus.
A pregação de Pedro no capítulo 2 de Atos é literalmente acusando que os judeus rejeitaram a Cristo, mas aquele Jesus rejeitado tornou-se Cristo e Senhor, está à destra de Deus. Ele é o Messias. 3.000 convertem-se diante disso. Meus irmãos, se nós hoje temos dificuldades em falar de Jesus para alguém, ou se talvez achamos que evangelismo é convidar pessoas para vir à minha igreja, para o meu pastor pregar sobre elas, nós temos necessidades e dificuldades terríveis sobre o evangelho. Por quê? Porque se você e eu não formos pregadores com a vida e com palavras, muito provavelmente nós não temos desenvolvido a vida cristã. Mas eu sou tímido, pastor. Eu também sou. Daqui você pode achar que eu não sou, mas eu sou alguém que por diversos anos tinha medo de público e não queria falar. Você também? E se você não percebeu, eu sofro de gagueira. Sim, eu disfarço muito bem, mas eu sou gago. Meus irmãos, um microfone como esse, pessoas como vocês, era o maior terror que eu tinha na minha vida. E só foi possível vencer isso porque eu entendi que Cristo tinha seus propósitos sobre minha vida. E eu recebi esse privilégio. Mas não foi fácil sair da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos presos à zona de conforto. E até das bênçãos de Deus nós fazemos desculpas para não sair de onde estamos. Para não abrir mão do que estamos vivendo. Esses irmãos, eles não abrem a mão apenas do que eles possuíam, mas abrem mão do seu tempo. Abrem mão para terem relacionamentos com pessoas que eles nunca viram na frente. Com pessoas completamente diferentes. Com gostos, vontades, jeitos, personalidades opostas. Esses irmãos tinham tudo em comum, porque eles optaram por deixar de lado o seu próprio eu e firmar-se naquilo que nos une, em quem nos une. Eu abro um parênteses aqui importante, até porque eu não conheço aqui a igreja. Meus irmãos, você pode ter seu gosto pessoal. Você pode ter o seu jeitão de ser. Você pode ter as suas opiniões. Mas se o seu gosto, o seu jeito, suas opiniões separam você do seu irmão, você está em pecado. Há pessoas que não querem se relacionar porque pensam diferentes. Há pessoas que não querem proximidade com o outro porque já tiveram atritos de opinião a ponto de não quererem mais conversar. Meus irmãos, quem é que nos une? O que nos une? Não é o sangue de Jesus? Não é a cruz de Cristo? Aquilo que Deus une, ninguém separa. Você pode ter suas opiniões, você pode ter o seu jeito, mas se o teu jeito faz você se separar do seu irmão, você está errado. Se o teu irmão se separa de você por causa do jeitão dele, ele está errado. Aquilo que nos une é muito maior do que qualquer coisa que possa nos separar. E quando nós entendemos isso, a comunidade, a comum unidade se torna real. Porque se eu falar algo que vai ofender você, eu não vou falar, irmã. E se você for fazer algo que vai machucar o outro, por amor ao outro e amor a Cristo, você não vai fazer. O cristão verdadeiro, quando palavras que vão ferir vêm, ele não as engole, ele as entrega ao Senhor Jesus e pede que Deus lhe renove a mente e o coração. A gente deve deixar para lá o que nos afasta. A gente deve buscar no Senhor tudo o que nos aproxima. Meus irmãos, esses irmãos, como evidência da perseguição, o resultado da perseguição, eles não se acovardaram simplesmente para pregar, mas eles começaram a se unir de uma forma tão preciosa, tão íntima, que até mesmo dons, bens, tempo começaram a ser partilhados com todos, para a glória do Senhor. E esses irmãos, eles têm uma vida cristã marcada por unidade íntima,
por uma voluntariedade cuidadosa, por um testemunho poderoso por meio da graça, abundante, diante de toda a necessidade do próximo. Quando o irmão precisa, eu não vou perguntar quem tem, eu vejo se eu posso e eu ajudo. E o texto fala que tudo que eles tinham era tão comum que simplesmente ninguém considerava dele o que tinha. O verso seguinte, o 33, afirma que no meio de tudo isso, dessa unidade tão maravilhosa, olha lá, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça, abundante bênção, um abundante favor de Deus. Os apóstolos, no meio de tudo isso, eles não estão apáticos olhando os irmãos. O Espírito de Deus, o poder de Deus, e aqui é interessante que o texto pontua que os sinais e maravilhas não são feitos pelos irmãos, são feitos pelos apóstolos. Eles foram chamados com um chamado diferente nosso. Eles foram levantados de uma forma diferente que nós. Eles tiveram uma vocação e uma caminhada diferente da minha e da sua. Nem pastores têm algo parecido com eles. Eles foram literalmente únicos. Evidência disso é Atos capítulo 1. Quando literalmente Judas ali Iscariotes morre, eles precisam colocar alguém que possa substituí-lo e completar o lugar dele. Alguém que tenha sido testemunha ocular de todas as coisas que Jesus fez, que tenha convivido com eles e tenha sido testemunha da ressurreição de Jesus. Essas são as evidências apostólicas para que alguém possa ser apóstolo, são os requerimentos. Os apóstolos de hoje, das duas uma, ou eles são velhos pra caramba, ou eles estão usando um nome que não é para eles. São homens querendo rogar sobre si uma divindade, um poder que eles não têm. Uma capacidade que não lhes foi dada. Só é porque a minha opinião? Não é, porque é o que a Bíblia diz. Esses irmãos, os apóstolos daquela época, os 12 que estão ali, a Bíblia pontua claramente que com grande poder, com grande unção, com grande capacidade, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Pausa importante. Como é que o texto trata a relação de testemunho da ressurreição de Jesus? Estamos falando aqui de sinais e maravilhas? Testemunho é pregação. Eles anunciavam, eles pregavam, e por causa disso a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e por causa disso outras pessoas iam se convertendo, iam sendo alcançadas, e por causa disso a igreja crescia. Igreja não cresce por eventos. Igreja não cresce porque tem uma boa música. Igreja não cresce porque tem parede preta e banda, e luz e fumaça. Igreja não cresce porque ela firma relacionamentos. Igreja cresce porque ela vive e prega a palavra. Não são as músicas que convertem pessoas. Não é o carisma de um pregador. Não é a boa recepção, um ar-condicionado. Tudo isso ajuda a pessoa a se sentir bem. Conversão só por meio da pregação da palavra. Fora disso, é comoção. É emocionalismo. E não há transformação. Garganta já está pedindo um pouco de água. Por que tudo isso aqui é necessário para nós? Porque essa caminhada deles mostra que essa unidade deles era baseada em altruísmo, era baseada em olhar para as necessidades do outro e não perguntar se ele precisa, mas em oferecer. Vocês me viram pedindo água aqui antes? Quando eu virei para trás tinha um copo d'água aqui dos céus, aqui, abençoado. Alguém sabia que eu iria precisar. Obrigado, meu irmão, que Deus te dê em dobro a água e as bênçãos. Meus irmãos, nós vemos às vezes as necessidades do outro e nós oramos para Deus levantar mais um, enquanto Deus está olhando para nós. Você é o meu instrumento perto, você é a pessoa que eu quero usar. Nós olhamos para o outro. Nós pedimos a Deus outra provisão. Nós pedimos a Deus outra pessoa. Mas nós somos os instrumentos do Senhor. Esses irmãos, de forma poderosa, testemunham com a vida, de forma poderosa, alcançam outros pelo testemunho vivido e pela palavra pregada. A última parte desse texto tem os dois últimos versículos, que são 34 e 35. E eles evidenciam talvez a prática disso. Porque o amor e compaixão demonstrados pela venda dos bens e pelo suprimento aos irmãos era uma evidência da unidade que eles tinham em Cristo.
Versos 34 e 35 falam o seguinte: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Uau! A ideia aí do carro agora voltou à mente. Você tem um carro de 50 mil, nós vamos vender o seu carro de 50 mil para comprar 3 carros de 15 mil. E o que sobrar dos 5 mil, nós vamos documentar esses carros, precisar revisar, encher um tanque, a gente resolve, o que sobrar a gente divide para quem precisa. Seria o ideal. Seria o real. Seria maravilhoso. É interessante que a gente sempre pensa nisso, pensando em talvez quem tem um carro de 50 mil. Quem tem uma condição financeira estável. Meus irmãos, a igreja do Senhor ela não foi formada entre os nobres. Quando nós olhamos as evidências bíblicas, os 12 que o Senhor Jesus chama, eles são homens absolutamente comuns, pescadores. Gente, não era gente de grana, não era gente com poderes, com condições financeiras. Eram homens absolutamente comuns, alguns até iletrados. Tudo que Deus precisa, tudo que Deus pode fazer e fez com esses irmãos, pode acontecer no nosso tempo. Talvez a disposição dos nossos corações é que seja o impeditivo para isso. Talvez nós achemos que outros lugares, outras pessoas possam fazer porque já têm os recursos. Nosso Deus é o dono da prata e do ouro, não é? Talvez nós precisemos confiar na provisão do Senhor. Quando você olha, por exemplo, a forma como Deus cuidou do seu povo no deserto, vou relembrar você. Quanto tempo o povo passou no deserto? Fazer conta, 9 vezes fora, sobe 3, desce 2? 40 anos. As Escrituras afirmam que nem a sola do sapato gastou. Maná dos céus. Codornizes. Num deserto, o sol escaldante. O que é que Deus proveu sobre eles? Uma nuvem. Lindo. Maravilhoso. No mesmo deserto que é escaldante durante o dia, à noite, temperaturas baixíssimas, vento, frio. O que é que Deus proveu de noite? Uma coluna de... E se você olhar, tanto o fogo quanto a nuvem são duas representações da presença de Deus no seu povo. O povo em nenhum momento podia dizer que estava só. Enquanto Deus está presente, e na verdade Deus sempre é presente, enquanto Ele está presente, não há necessidades. Podem haver problemas, podem haver circunstâncias, mas o justo não mendigará o pão. Nunca se viu o justo mendigar o pão, porque o Senhor cuida dos seus filhos enquanto eles dormem. Porque o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. E é por isso que os lírios do campo nunca puderam vestir-se, que Salomão, com toda a sua glória, nunca pôde vestir-se tão bem como um lírio do campo. E é por isso que as aves do céu não têm celeiros. E é por isso que as Escrituras falam que o nosso Deus ele é provedor do seu povo. Talvez você não tenha o que você quer, e é por isso que você sofre. Mas você e eu temos tudo o que nós necessitamos. Nosso Deus não nos deixa sós. Nosso Deus nunca nos desampara. As Escrituras mostram que Ele usa um grupo de 120 pessoas, ou talvez um pouco mais, para cuidar de um grupo de milhares, utilizando bens, dons, talentos, tempo, vida, discipulados, para que esses irmãos sejam enviados e espalhem o nome de Cristo em todo lugar. É interessante porque ao mesmo tempo que a gente vê essa provisão, as Escrituras ensinam que da mesma forma havia uma liderança que cuidava disso. Eles levam essas ofertas para que não hajam necessitados entre eles, as terras são lhe vendidas, as casas são negociadas, e essas ofertas, no verso 35, elas eram colocadas aos pés dos apóstolos. E aqui uma pausa importante.
Nós não estamos falando de uma figura, de um apóstolo aqui em pé, e eu vindo colocar uma oferta ao pé dele, como se o pé dele demonstrasse que eu era submisso a esse homem. Essa ideia é literalmente aos cuidados à gerência deles. Eles iriam gerir, administrar, conforme a necessidade que houvesse. Não é para qualquer um, não. Ó, separa isso aqui para nós, isso aqui é uma poupança, isso daqui é para sua casa, você guarda lá, ninguém viu, tá todo mundo, tá tranquilo, guarda lá. Não. Era algo público, notório, de acordo com as necessidades. Se a sua família precisasse hoje, ela seria provida. Se a minha família tivesse condições de prover, ela proveria. Se amanhã, daqui a um mês, eu necessitasse, a igreja iria me suprir. Os irmãos iriam me ajudar, para que daqui a um tempo eu pudesse ajudar outros. Era uma comum unidade, um ciclo que se repetia com todos. Ninguém era melhor do que o outro. Todos caminhavam juntos. Todos comiam juntos. Em Monte Alto nós temos conversado muito sobre essa comunidade e essa proximidade, especialmente quando falamos de relacionamentos. Às vezes a gente acha que pode se aproximar do nosso irmão utilizando comida como um pretexto. E vem cá, não é bom mesmo? Os irmãos gostam de fazer almoço, churrascos? Gostam? A gente também. Em Monte Alto, lá quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o pessoal fez, quando eu fui lá conhecer que eu trabalho, fizeram um almoço que eu falei, Senhor, eu quero ficar aqui, Pai. Senhor, me deixa aqui. As irmãs cozinham com uma bênção. Eu estava pregando, e está que nem hoje aqui. Estão sentindo um cheirinho? Pois é. Um camarada do meu nível, assim, sabe, mais desenvolvido, quando sente um cheiro desse, a gente vai quase indo para... Você pode ver que eu estou vindo toda hora para esse lado aqui da porta. Estou quase querendo pegar esse corredor e subir. Momentos como esse são muito legais. A gente ter comunhão em volta à mesa, conversar, brincar, é muito legal. Mas às vezes nós achamos que eu só posso trazer alguém em casa se eu fizer um almoção. Aquela picanha dos últimos dias, aquela costela ungida, não é isso. A comunhão se dá num pão com ovo, num cafezinho preto com pão amanhecido. A comunhão se dá se hoje eu só tenho arroz, feijão e sardinha. Eu não preciso fazer uma carne maravilhosa, um almoço completo para que você seja meu irmão e partilhe a vida comigo. Se a minha vida for uma vida que eu possa comer caviar todos os dias, amém. Mas se eu não posso, partilhe a vida comigo, que eu partilho a minha com você, tendo comida ou não. Chegando na hora que talvez você esteja limpando a sua casa, em vez de sentar e ficar olhando, ajudar você a limpar. Isso é comunidade. Isso é olhar para o outro pensando que eu posso ser bênção na sua vida e você na minha. Isso é lindo, não é? Mas o nosso coração não quer isso. Porque eu já tenho tanto problema, gente. Eu já tenho tanta despesa, tanta coisa. Eu vou agora fazer isso para os outros. Para a gente que pensa diferente de mim. Para a gente que não concorda comigo. Para aquele fulano ou aquela fulana. Aí nem é irmão nessa hora. É aquele fulano ali. É aquela fulana lá que me disse isso há não sei quantos anos atrás. Se você não sabe perdoar, você não sabe o que é unidade. Se você não consegue perdoar o seu irmão que lhe ofendeu, você não entendeu o Evangelho. Perdão nunca foi desculpa para você criar distância. Se Deus nos tratasse da forma como tratamos os outros, estaria no céu. Sabia disso? Se Deus nos perdoasse e falasse, não, olha, eu vou te perdoar, mas eu não converso mais com você. É interessante lembrar, o irmão citou na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina aquela oração modelo, a fala dele é, e perdoa as nossas dívidas contigo, da forma que eu perdoo os meus irmãos aqui. Se eu não consigo perdoar os meus irmãos, eu não me arrependi diante de Deus. A unidade cristã é quebrada por coisas como essa. A vida cristã ela se torna difusa, vazia, separada, individual, e não há unidade no corpo quando nós não tratamos problemas relacionais. Quando nós não sentamos à mesa e olhamos olho no olho dizendo, olha, eu discordo, eu repudio isso que você fez, falou, seja lá o que for, mas eu creio que o sangue de Jesus é mais poderoso para nos unir do que qualquer pecado para nos separar. Vamos nos perdoar, vamos seguir em frente.
Vamos nos reconciliar. Aliás, as Escrituras ensinam que o principal ministério que você e eu temos é da reconciliação com Deus e uns com os outros. Como nós nos portamos? A gente quer que a nossa igreja cresça, mas nós, por vezes, por causa das opiniões e jeitos, somos os agentes da divisão. Somos os que estão levando outros a se esfriar e a se afastar de Deus. A comunidade desses irmãos era real a ponto de colocarem a mão no bolso e a ponto de colocarem suas vidas à disposição. Por isso, uma vida cristã, de fato, ela é marcada por unidade íntima. Não da boca para fora. Tem um corinho que canta que nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Eu por muitos anos trabalhei com música, né, nos cultos na igreja. Toco ainda um pouquinho, enferrujado, mas estou lá. De vez em quando eu toco. E uma das coisas que a gente, quando tocava esse hino, percebia, esse cântico, é que diversos irmãos que a gente sabia que eram pessoas complicadas, na hora desse cântico se tornavam pessoas espirituais e ficavam orando sozinhas, baixava a cabeça e ficava assim orando. E a igreja se cumprimentando. Chegava alguém perto, tocava, a pessoa fazia assim, ó, estou orando. Estava orando? Ou pessoas que a gente sabia que tinham problemas com outros, quando chegava um momento como esse da ceia, por exemplo, falar, irmãos, e eu falo isso publicamente na igreja, irmão, as Escrituras ensinam que se você tem um problema com o seu irmão, esse momento é o momento em que você deve pedir perdão, se reconciliar e tomarem juntos a ceia. Eu me lembro de momentos como esse, de eu falar isso, pessoas se levantarem e saírem do templo para não participar da ceia, porque eram orgulhosas o suficiente para dizerem que não queriam se reconciliar, preferiam que o outro se dobrasse, se humilhasse, enquanto ela é que tinha sido a causadora do problema no outro irmão. Já viu coisas como essa? Eu tenho certeza que já. O problema não está em Monte Alto, não está em nenhuma das outras igrejas que eu também passei. O problema está no coração do ser humano que olha para o outro achando que ele deve se curvar, que ele deve se dobrar. E é por isso que a unidade cristã é tão frágil ou às vezes inexistente. Porque eu não consigo olhar para o meu irmão como Jesus olha para mim. Com compaixão. Me colocando no lugar dele. Percebendo que eu sou limitado. Jesus sabe que eu sou limitado. Eu sei que você é. Mas às vezes, orgulhosamente, nós queremos parecer os super-homens e mulheres da fé. Isso não existe. A gente canta, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Tem gente que canta assim, eu preciso de ti, que o Senhor desapareça, quer dizer, que você permaneça. É triste quando nós vemos situações como essa, porque elas não refletem o caráter de Deus. Se você olhar a história do povo de Israel, quantas e quantas vezes o povo se desviou do Senhor? Quantas e quantas vezes eles levantaram altares a falsos deuses, a falsos ídolos? Quantas e quantas vezes o povo desviou-se do caráter de Deus e até reclamou do Senhor? Qual foi a forma que Deus trabalhou? Estendendo a mão, buscando a reconciliação, buscando a restauração de um povo que não entendia quem ele era. Como é que nós fazemos com os nossos irmãos? Ele divergiu comigo em uma reunião, olhou torto para mim, reclamou de tal coisa. Não olhe mais. E em vez de colocar aquela vida no altar do Senhor, vai para a página social. Manda indireta no grupo. Olha para aquela pessoa e faz assim, ó, para provocar. Aí a outra pessoa já está atravessada, acontece o quê? Dissensão, briga. Essas são características do povo de Deus? Essas são características da unidade do Senhor? Na unidade do Senhor, a multidão dos que creram tinha um só coração e uma só alma. Porque a alma e o coração deles pertenciam a Jesus. Exclusivamente. E é por isso que tudo que eles tinham era comum. E é por isso que sinais e maravilhas eram feitos por meio desse povo, por meio dos apóstolos, como evidências da presença do Senhor. Ou você acha que Deus, que o nosso Senhor habita no meio de divisões? Ou você acha que o nosso Deus habita no meio de contendas? Ou você acha que o nosso Deus gosta
de intrigas e oposições dentro da própria igreja. Lembre-se de uma coisa, se você continuar seguindo o texto aqui, esse texto vai falar de um homem chamado Barnabé, que vem de um terreno que tem e oferta sua parte no templo para abençoar outros irmãos. E na sequência, Ananias e Safira levantam-se como opositores à verdade. E eles não eram pessoas de fora, eles eram irmãos da igreja, que mentem ao Senhor por causa de dinheiro. O que é que Deus faz com eles? Pedro fala, vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Eles caem mortos. As oposições não ocorrem simplesmente de fora para dentro. Muitas vezes as oposições, elas se levantam no meio de nós. O próprio livro de Atos, lá no capítulo de número 20, quando Paulo vira para os seus irmãos e fala, cuidado, depois da minha saída, vão se levantar dentre vocês, de entre vocês, lobos vorazes, pessoas que não vão ter nenhuma preocupação em destruir o povo de Deus. Refutem, lidem, lutem contra eles. Temos oposições externas? Sem dúvida. Elas estão mais evidentes agora. Mas a igreja hoje, ela sofre muito mais em crescer por causa das oposições internas. Por causa dos problemas e achismos entre pessoas. Se no dia de hoje, de alguma forma o Senhor está falando conosco sobre a questão da unidade e vida no Senhor, uma verdade você e eu temos que ter profundamente nos nossos corações. Deus não habita no meio de fofocas, divisões, problemas e intrigas entre pessoas. Apocalipse capítulo 1 fala que o nosso Senhor Jesus, ele passeia no meio da igreja que o adora e vive para ele. É possível haver adoração genuína enquanto há brigas entre pessoas? Enquanto há divisões? Não há. Se o Senhor nosso Deus tem nos dado a oportunidade de falar dele, de buscarmos um crescimento nele, talvez uma das primeiras coisas que nós entendamos que é necessária é que você e eu precisamos ser um. Eu não pertenço a essa comunidade local, mas o mesmo sangue que me lavou é o sangue que lavou você. E esse sangue nos faz ser um em Cristo. Tanto que eu falei para você ontem, meu irmão, eu estou me sentindo absolutamente em casa aqui com vocês. Porque no final das contas nós somos família. E louvado seja Deus por isso. E o dia que vocês forem a Monte Alto, gostou? O dia que, não é se um dia, é o dia que. Vão lá, por favor, estejam conosco. O dia que vocês forem lá, eu quero que vocês sintam a mesma coisa. Mas não é possível isso acontecer enquanto não houver uma comum união no que cremos, na forma como sentimos e nas convicções que temos uns aos outros e principalmente com Cristo. Se nós quisermos de fato ser evidências da presença e ação de Deus no meio da sociedade, nós precisamos ser instrumentos evidentes das mãos de Deus, na igreja local, na família. Se não somos bênção em casa, não é aqui no templo que você vai ser. Comece com pequenos passos. Seja bênção para o seu marido, para a sua esposa. Sejam bênçãos para os seus filhos. Filhos, sejam bênçãos e referências de obediência e testemunho aos seus pais, especialmente se eles não conhecem a Cristo. Esses pequenos passos vão crescendo a ponto de daqui a um pouco você ser um instrumento de Deus para diversas pessoas que veem a Cristo através da sua vida. Quando uma pessoa vê Cristo na sua vida, você está dando um testemunho fiel. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor nos dá. E obrigado, Senhor, por nesse dia nós percebemos que realmente a vida cristã ela tem que ser marcada por essa unidade íntima entre os teus filhos. Por um cuidado, a Deus, que é voluntarioso, que é desejoso, é intencional. E por um testemunho abundante da sua graça. Diante de qualquer necessidade que os nossos irmãos venham ter. Diante de qualquer necessidade que eu venha ter. Me ajuda, Senhor,
a ser bênção aonde o Senhor tem me colocado, sobre a minha esposa e minha filha, a igreja a qual o Senhor tem me dado o privilégio de ser pastor nos últimos anos. Me dá, ó Deus, a condição de ser bênção no pregue, nas atividades que o Senhor tem me dado. Me dá a condição, ó Deus, me ajuda, Senhor, a perceber as necessidades dos meus irmãos, aonde quer que eles estejam. Se for uma oração, um abraço, meu tempo, bens, dons, talentos, que para a glória do Seu nome eu possa ser útil a Deus, eu seja útil para as Suas mãos, para o Teu reino, e dessa forma venha glorificar o Senhor. Esse pedido a Deus também estendo sobre os demais irmãos que nesta manhã estão reunidos comigo aqui, para que nós todos sejamos isso, para que nós todos firmados em Ti, estejamos firmes no propósito de viver para a glória do Senhor, e assim caminhamos firmes em testemunho evidente, em testemunho latente, real, para a glória do Seu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Peço-te, Deus, que nos abençoe no resto dessa manhã, nosso momento agora de conversas, de perguntas, que seja um tempo de crescimento e de amadurecimento para todos nós. No nome de Jesus nós oramos com gratidão ao Senhor, Pai. Amém. Posso seguir? Ok. Irmãos, a palavra foi pregada, exposta. Eu vou assumir um risco agora aqui, que você falou que podia abrir para perguntas. Se os irmãos quiserem perguntar, conversar, relacionado ao texto aqui, por favor, fiquem à vontade. Tenham misericórdia de mim também, tá bom? Vou fazer perguntas aí que eu não vou saber responder. Eu vou falar, o pastor Leandro sabe, pode ficar tranquilo. Pois não, irmã. Seu nome é? Denise, pois não, irmã. É um referencial muito bom esse. Perceber que a forma como Jesus cuida de nós é a forma pela qual nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Concordo. É bem próxima, é bem real, é bem isso que o Senhor quer que nós vivamos. Mas é um grande desafio, né? Primeiro porque nós não somos Jesus, já começa aí. Então a gente vai ter limitações. E a gente tem que saber que as nossas limitações, elas não são impeditivos, no sentido de, eu nem vou tentar porque eu não quero deixar ninguém na mão. Não, não. Nós devemos ir. Nós devemos fazer o nosso melhor e desenvolver, mas sabendo que nós somos limitados. A nossa perna talvez seja um pouco curta, a gente não tem a condição de dar um passo tão grande, mas nós podemos servir à medida em que somos capazes ou temos condição. Concordo, mas isso mesmo. Muito bom. Tentar a gente tenta. Seguir, né? Sem dúvida, concordo. Eu percebo que muitas vezes a gente olha para o nosso irmão achando que ele não erra. E erra. E aqui eu vou falar para vocês, não sei se o pastor Leandro fala isso, mas se tem um camarada que erra na vida cristã é pastor. Porque a gente também é de carne e osso. Às vezes, por reações ou pela situação que estamos vivendo, a gente interage e reage de um jeito que com o tempo se prova errado. Por mais que a gente queira ajudar, às vezes, a gente erra. E a igreja tem que ter compaixão do seu pastor nesse tempo também. Eu vejo muitas vezes igrejas pedindo que o pastor tenha compaixão com os membros. Mas o dia que ele erra, zero de compaixão, ele não serve mais. Eu não estou falando aqui de pecados morais, o cara roubou, matou, adulterou, não é nesse sentido. É, às vezes um simples problema de relacionamento, a gente não consegue perdoar porque ele é um pastor. Não, pastor não pode errar. Gente, pastor é gente, igual você. Tem dia que a gente amanhece com dor. Tem dia que a gente amanhece, parece que
não dormiu nada, está cansado, está estressado. Se você tem problema na sua casa, o pastor também tem. A gente precisa lembrar disso. Essa unidade cristã ela precisa acontecer em todas as áreas, inclusive com liderança espiritual também. Muito bom, minha irmã. Deus abençoe. A palavra é importante para nós hoje também. Glória a Deus. Alguém mais, irmãos, gostaria de comentar, perguntar alguma coisa? Não fiquem tímidos. Se eu não souber, o pastor Leandro está aqui, ele resolve. Pois não, minha irmã, diga. Uhum. Uhum. Sim. Com certeza. Com certeza. Muito bom, irmã. Amar de verdade, não só da boca para fora, né? Amar de realidade. Esse é o amor que é o desafio de fazer. Que dizer que ama, qualquer um diz. Amar de verdade é o grande desafio para todos nós. Muito bom. Alguém mais, irmãos, tem perguntas, comentários? Marcos, sim. Uhum. Mas aí minha pergunta, essa capacitação que levou Pedro a entender o propósito e a ter a fé de depois viver, testemunhar e morrer por Jesus Cristo, a ponto de dizer, eu não sou digno de morrer. Da forma como ele morreu. Sim, sim. Sim. Crucificado de cabeça para baixo. E Paulo também, da mesma forma, dizer, né, vivo não mais eu, Mas Cristo. E agora não estou na vida, que vivo na carne, que vivo pela fé. Deus na forma. Gálatas 2. Esse poder também a nós, que seria necessário, de repente, uma reflexão, né, genuína nossa, que esse poder que nos falta para a reconciliação, para amar, para testemunhar, esse mesmo poder estaria também disponível a nós, e faltaria em nós essa reflexão, porque muitas vezes a gente logo pensa no próximo, né? Ele está, ele precisa, talvez eu não. Sim. Vamos lá. Essa pergunta é uma daquelas teológicas que dá para a gente passar um tempo, né? Eu vou tentar resumir. A questão do poder, basicamente, quando a gente fala desse poder da capacitação de Deus sobre nós, a gente, de novo falando sobre isso, a gente tem uma visão errada sobre poder. Parece que a gente estende a mão, começa a sair raio da mão aqui, o povo vai caindo, vai acontecendo milagre, sinal, maravilha. E não é bem essa a visão, e nem é esse o contexto. Quando nós entendemos a palavra poder no Novo Testamento, uma delas, por exemplo, a raiz do texto grego dela é dunamis, que é a mesma raiz para dinamite, para o dínamo, que é aquela maquininha que você... Quem é antigo já andou, né, de bicicleta com dínamo, né, para poder iluminar.
E o pessoal fala, então dunamis é a raiz de dinamite. Então dinamite é poder, explosão, é chegar e pá. Não é o contexto. A dinamite foi descoberta no século XVI. As escrituras são do século I. Não tem qualquer relacionamento uma coisa com a outra. Mas a palavra, ela tem literalmente a questão de capacidade, de capacitar. É como um capacitor eletrônico. Você carrega aquilo para que ele possa descarregar em outro lugar. É uma bateria que você carrega para utilizar a longo prazo. É meio nesse sentido que nós estamos falando. Quando, por exemplo, Efésios fala, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O encher-se do Espírito só é possível por vida devocional. Por luta contra o pecado, por realmente buscar servir a Deus, não da boca para fora, mas de realidade. Então, quando as Escrituras apontam para esses caminhos, nós não estamos falando de um momento específico em que acontece um estalo e de repente eu estou cheio do Espírito Santo. Não é isso. Nós temos problema, por exemplo, em relacionamento com irmãos, é muito provável que a nossa vida de oração seja um lixo, e não tem termo gospel para isso. É ruim, não existe. A vida devocional de muitos irmãos encontra-se em ouvir o presente diário. Que tem 3 minutos, ele ouve e ouve fazendo coisas, sem prestar atenção. Há outros tantos que a vida devocional deles é ouvir música cristã. Vou abrir um parênteses de novo aqui. Irmãos, música cristã hoje está doente, na sua boa parte, que é gravada por aí, conhecida como música gospel. São músicas que querem fazer você achar que a nossa vitória tem sabor de mel, mas não fazem você pensar que a nossa vitória tem gosto de sangue porque Jesus morreu na cruz por nós. E se Ele morreu, nós temos que morrer para nós mesmos e viver para Ele, carregando a nossa cruz e seguir. Então há uma diferença muito grande. E é por isso que a gente tem grande dificuldade em talvez relacionamentos, porque a gente acha que perdão é esse perdão do eu perdoo, mas eu quero distância. Não, o perdão de Jesus é olhar para Pedro que o traiu e falar, Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? E ali as palavras interessantes, né? A pergunta de Jesus é, você me ama de forma incondicional? Pedro responde para ele, eu te amo como um grande amigo. E Jesus não olha para ele e fala assim, eu vou te destruir então. Pedro, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus sabe da nossa limitação, mas Ele também sabe se estamos sendo omissos ou não. Então, o encher-se, do Espírito Santo, o buscar uma vida verdadeira com Deus, é primordial para que você possa perdoar, para que você possa servir, para que você possa viver. Há um princípio geral, nem é bíblico, mas ele é importante nesse tempo. Ninguém pode dar o que não tem. Então ninguém pode ser bênção na vida do outro se não tiver bênção de Deus na sua vida. Ninguém pode ser, como posso dizer, ninguém pode, tentando usar a palavra certa, eu não tenho como ser um instrumento de graça de Deus na vida de outro se eu não for alvo da graça de Deus e estiver sendo sustentado por ela. Entende? Ninguém pode forjar, imitar essas coisas. Nós só podemos viver e fazer aquilo que o Senhor nos dá o privilégio de vivermos e fazermos com Ele. Então não tem como você simular. Há pessoas que simulam vida cristã, simulam santidade nos cultos. Fazem isso por meio de roupas, fazem isso por meio de comportamentos, mas são coisas que a hora que ele acaba o culto, ele deixa pendurado na porta da igreja e não vou usar mais durante a semana. Pessoas como essas são falsas e Deus não é cego, Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, vendo quem são os maus e os bons. E se a gente fosse fazer um parênteses, vendo os falsos também. A gente não pode ser achado como falso. Deus conhece o louvor verdadeiro e a adoração verdadeiras, né? Então, a gente não pode estar nessa, não. Nossa vida tem que ser diferente. Não sei se eu respondi, mas creio que é bem nessa linha do que nós estamos falando aqui. Tranquilo? Alguém mais, irmãos? Algum comentário ou pergunta que queiram fazer? Se não, eu tenho perguntas. Já tem irmãos coçando já na cadeira uma hora dessa, né? Professor sempre tem pergunta, né? Vocês vê as aulas lá. Às vezes eles perguntam coisas para mim, eu respondo perguntando. Eles ficam assim, mas quem perguntei? Mas fui eu que perguntei. Eu falei, estou fazendo você pensar. Perguntas, comentários, mais?
Não mesmo? Então tem uma pergunta importante. Mas essa pergunta que eu tenho é uma pergunta que eu chamo de retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você não responde. Eu vou abrir um parênteses. Não faça careta também. Porque tem algumas perguntas que eu falo lá no Monte Alto, o pessoal fala assim, irmão, essa pergunta é retórica, não responda. Aí eu pergunto, o cara faz assim com a cara, vai afundando no banco. Não, não faça isso, mantenha-se firme aí. Eu não preciso saber disso. Só entre você e Deus. Pergunta que eu faço, ela se desdobra em 3. Deus falou com você hoje? Apontou coisas para a sua vida pessoal? Segunda, Deus falou com a igreja hoje? Deus falou coisas sobre a vida dos irmãos aqui localmente? Apontou caminhos que são importantes de mudança ou de encorajamento para seguir? Terceira pergunta, o que nós vamos fazer com tudo isso? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela nos alcança, nós temos 2 formas de responder. A primeira delas, e a mais correta, é nós nos conformamos no sentido de tomar a forma daquilo que foi dito. Nós moldamos a nossa mente, o nosso caráter, aquilo que foi ensinado e que Deus direcionou. Nós literalmente assumimos essa forma por meio de transformação, busca, recomeço, perdão, seja o que for. A segunda coisa é pegar a minha vida e fazer assim, eu não vou me conformar, eu não acho que é isso, eu não preciso disso, tinha que ser o outro, ele tem que se conformar a mim. Se nós nos comportamos dessa maneira, é necessário clamor por arrependimento, porque o nosso coração é tão duro que nós estamos lutando e resistindo contra Deus. Vamos orar mais uma vez? Pastor, ora por nós, por favor.